Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a classificação do tempo geológico. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia, estarei aqui ensinando para você mais esse conteúdo lindo da ciência geográfica. Vamos entender a partir de agora o que é a classificação do tempo geológico. Bom, tempo geológico é um tempo distinto daquele que nós conhecemos, o tempo cronológico, o tempo social, o tempo histórico, aquele que é medido em horas, minutos, segundos, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos. É diferente. Até porque quando a gente fala da geologia, que é o estudo das estruturas do planeta, seja ela rocha, minerais, a parte da litosfera, ela tem uma dinâmica muito, mas muito antiga, do qual nenhum ser vivo conseguiu compreender ou perceber ao longo dos tempos. Só para a gente poder ter uma ideia, a idade do planeta ali marca cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. Opa, nenhum ser vivo conseguiu alcançar aí essa idade. Nós não temos registro dos primeiros seres vivos há 4,6 bilhões de anos atrás. Isso por quê? Porque, obviamente, teve todo um processo de formação do planeta até chegar aqui. Mas, então, se não existe nenhum registro, como é que a gente sabe que hoje o planeta tem 4,6 bilhões de anos? Aí é que está a pegada. Arthur Holmes, um geocronólogo, que é o cientista que vai buscar o tempo geológico, que vai pesquisar o tempo geológico, partiu das pesquisas de radioatividade, partindo de um tipo de elemento que é o carbono ionizado, o carbono 14. E ele começou a perceber que o tempo da meia-vida, que é o tempo onde esses elétrons ele vai perdendo a sua vivacidade, isso a gente chama de meia-vida na química, ele tinha um certo tempo. Então, medindo essas meia-vida e meia-vida e meia-vida que teve esse carbono encontrado em elementos distintos na natureza, percebeu-se então que a Terra, em primeiro momento, tinha cerca de 3 bilhões de anos. E aí, com pesquisas mais precisas, mais organizadas, fazendo essas contagens e recontagens, percebeu-se lá em 1946 que a Terra não tinha 3 bilhões, mas sim 4,6 bilhões de anos. Consequentemente, de todas as teorias que conhecemos sobre o surgimento do universo, também percebemos que temos aí cerca de 14 bilhões de anos. Agora, como é que surgiu a Terra? A Terra surgiu de um desprendimento estelar. E esse desprendimento estelar, que aconteceu há 4,6 bilhões de anos, fez com que a Terra fosse uma massa plástica disforme, em que estava lá, passeando pelo universo, pelo espaço sideral. E neste processo começa então o quê? A fazer o seu resfriamento. A partir desse momento, até cerca de 2 bilhões de anos atrás, nós temos então o momento em que a Terra se resfria. Nós temos a era pré-cambriana, ou seja, a era antes da fase câmbrica. Nós temos então essa ideia do quê? De que nesse momento nós não temos vida. É também chamado de era azoica, era sem vida. Dessa maneira, percebemos então que vamos ter formação de rochas, vai ter resfriamento de determinados tipos de rocha, formação das rochas magmáticas, começo da formação das rochas sedimentares e o surgimento das primeiras formas de vida unicelulares, dando origem lá no final desse período proterozoico. E quando termina o período proterozoico, há cerca de 500 milhões de anos atrás, começa então a era do Paleozoico ou a era Paleozoica, que são divididas em 6 períodos. São 6 eventos extremamente importantes para conhecermos a escala do tempo geológico. A começar pela primeira, que é aí o período cambriano ou período câmbrico. Dessa maneira é onde surge então os seres unicelulares que começam a fazer a sua fagocitose lá da biologia. Assim, vamos perceber o surgimento dos primeiros seres pluricelulares. E por que câmbrico ou cambriano? Porque os primeiros fósseis que se surgiu naquela região
a região de Cambridge, na Inglaterra, aí deu origem ao nome, então, pré-cambriano ou câmbrico. Assim, temos a primeira fase. Logo em seguida, esses seres pluricelulares começaram a ser conhecidos mais com novas estruturas, novas formações. Na parte vegetal, surgem então as briófitas, os primeiros tipos mais simples de vegetação. Na parte geológica, nós temos a formação já mais avançada de sistemas de sedimentação e processos erosivos já acontecendo. Com isso, lá na cidade de Ordovíces, na Grécia, nós temos então os primeiros elementos, os indícios dessa nova ordem cronológica da geologia. Temos então aí o período ordoviciano, o ordovícico. E logo depois disso, lá na cidade de Silures, acaba também dando condição para a percepção das formações aqui já de seres mais avançados no meio aquático, os peixes, por exemplo. E os peixes, então, surgem lá no período siluriano ou silúrico. Na parte da geologia, uma nova estrutura só vai acontecer no período devoniano ou devônico, quando acontece a retração de alguns mares e aquilo que era o fundo do oceano vira espaços extremamente arenosos. Com a formação, por exemplo, do segundo planalto do estado do Paraná, meu estado querido, a formação das cuestas de Botucatu, por exemplo, nós temos também áreas do planalto da Borborema, no Nordeste, ou também nós temos a formação das chapadas na região do Centro-Oeste e Sudeste brasileiro. Dessas regiões, então, surgem justamente nesse período da Era Paleozoica, onde nós temos uma estrutura de sedimentação e litificação, que é o quê? Solidificação desses materiais que estavam já fora da sua constituição primária. Então eles se reagregam e formam as chamadas rochas sedimentares. Depois disso temos o período carbonífero, que ele é dividido em duas fases, o carbonífero mississípico e o pensilvânico. E tudo depende aí da estrutura do carvão, da estrutura do carbono existente nesses carvões encontrados nesse período carbonífero. Logo depois, então, nós chegamos na fase mais tópica, na fase mais superficial da Era Paleozoica, de vida antiga, que é quando nós temos o surgimento dos primeiros seres que passam do peixe para o anfíbio e logo em seguida já se transformam nos répteis. E dessa maneira, então, deixamos a Era Paleozoica e entramos na Era Mesozoica, vida intermediária. Vida intermediária dividida em 3 períodos. O período Triássico, o período classificado como o momento da divisão do grande continente que conhecemos como Pangeia, em Laurásia ao norte, Gondwana ao sul. Da mesma maneira, o surgimento dos répteis de pequeno porte e da formação das primeiras gimnospermas, que são aquelas árvores onde as sementes são nuas, lá da biologia. Assim, nós vamos ter então a formação do período Triássico. Há cerca de 130 milhões de anos atrás, nós temos o período Jurássico, que é conhecido como o período dos grandes répteis, o período dos grandes dinossauros, a formação de diversos animais muito grandes, os megalossauros, vamos dizer assim. Dessa maneira, temos a divisão na geologia, na parte de relevo. A divisão do continente da Laurásia em América do Norte e Europa, por exemplo. Temos também o início da divisão da África e da América do Sul. Temos a destituição da Oceania e a da Antártida, que vai ter essa formação, essa organização até chegar no período Cretáceo, que é onde se decreta o fim dessa era dos grandes répteis, quando, por teoria, se entende que houve um meteoroide que acaba se impactando na região da península de Yucatán, no México, causando uma poeira tão grande a ponto de tapar o Sol, a luz do Sol, por cerca de 2 anos, fazendo com que esses animais de grande porte acabassem morrendo. E dessa maneira, então, aqueles animais que conseguiram se adaptar a essas novas formas, as aves e os mamíferos, começam então a dominar o planeta. E aí nós chegamos na fase
mais clássica e mais conhecida, pois é aquela que está mais próximo da gente, que é a era do Cenozoico, vida recente. A vida recente, ela é dividida praticamente em diversas fases, mas os períodos são dois. O período terciário, que é organizado o Paleoceno, o Eoceno, o Oligoceno, e nós temos aí o período quaternário, que é o período atual, que vai estar classificado em Plioceno, Pleistoceno e Holoceno. Dentro do quaternário, nós vamos ter então o quaternário inferior e o quaternário superior. O quaternário inferior, que vai ser o Plioceno, vai ser classificado como o momento onde nós temos a formação dos primeiros primatas. Já aqui, no quaternário superior, vão dar origem aos primeiros seres do gênero Homo, como os seres humanos. E no período Holoceno é onde nós temos o nosso tempo social, aquele que é contado na história. Há cerca de 10 mil anos atrás, o Holoceno é o nosso tempo social. Alguns autores consideram que a partir de 1750, ano do início da Revolução Industrial, surge uma nova fase dentro da escala do tempo geológico, que é conhecido como fase do Antropoceno, que é a era da humanidade, onde a humanidade começa a transformar muito rapidamente o ambiente em que vive, formando então uma nova era. Alguns autores já consideram, outros não, portanto a gente coloca somente o Holoceno. Fazendo aquele resumão, olha só, geocronologia, o tempo então da geologia, o tempo da Terra feito através do uso da radioatividade. Temos também a idade do planeta, cerca de 4,6 bilhões de anos, e o universo há 14 bilhões de anos atrás. Lembrando que a estrutura, a organização do tempo geológico, ele adota o princípio da sobreposição sedimentar. Então a gente sempre vai contar de baixo para cima, fechou? Dividido em 4 eras. A era pré-cambriana, a era do Paleozoico, do Mesozoico, do Cenozoico e todas as suas idades e fases. Beleza? Fechou? Olha que bonitinho, você que gosta aí de dinossauro, você que gosta aí dessas coisas mais antigas da antropologia, olha a geografia se metendo aí na sua história, né não? Ah, gostou, né? É isso aí, pessoal. Então, ó, presta atenção. Dá aquele print maneiro, dá aquela foto, tira bonitona aí da tela para você ficar cada vez mais ligado nesse conteúdo. Fechou? Eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau!